Exatamente. Aí ontem já surgiu uma versão muito estranha. A versão surge lá do Sport TV via Caio Isso. Ribeiro, segundo o qual o médico falou que ele já tinha começado a atividade, tinha que esperar 2 horas. Mas peraí, gente. Se o médico falou e tudo mais, o Gabigol nem tinha que discutir com os caras. Aí o médico do Flamengo vai até a equipe antidopagem, olha, o Gabriel já começou a fazer atividade e por isso. Se ele colher o material agora, vai dar um resultado errado, sei lá, tem que ser feito depois, tem que esperar 2 horas. Vamos aguardar e tudo. O médico teria que resolver isso. E ele só deveria fazer o quê? Seguir o que o médico do Flamengo e a equipe decidissem. Até entendo que ele tivesse bem pé da vida, porque parece que sempre ele era um dos sorteados, né, para fazer o exame. Ok, então você vai lá, faz o xixi do vidrinho e depois você solta os cachorros. Galera, assim não dá. Toda vez que vocês vêm aqui, só sempre eu. Por que sempre eu? Digamos, né? Olha, nos últimos, sei lá, 6 meses, vocês vieram aqui, digamos, 5 vezes e em 4 eu tive que ser testado. Outros colegas aqui nem foram testados. O que acontece? Gostam tanto de mim? Até seria razoável que ele argumentasse depois de fazer a parte dele. Porque o atleta profissional sabe que qualquer comportamento com relação a doping que gere algum tipo de suspeita pode causar problemas para ele. Então, não dá para entender por que fez isso. E eu acho que aí também entra uma outra questão que é a falta de comando no departamento de futebol do Flamengo. Porque no momento que chega a equipe antidopagem, então aquele relato é uma grande falácia. Eu estou partindo do princípio de que o relato faz sentido. O relato de que ele foi, não quis fazer o xixi, depois voltou, pegou o vidro, foi lá e fez sem avisar para ninguém. O integrante da equipe antidopagem teve que correr atrás dele para ir no banheiro. Aí ele tentou esconder lá a genitália e aí na sequência entregou o vidro aberto. Eles relatam uma série de comportamentos fora do padrão. E você tem que seguir, cara. Negócio de doping não tem conversa, irmão. Faz direitinho ali para não ter problema, né? E o relato é esse. Então, se o relato ele tem vínculo com a verdade, ele não está certo, gente. Não adianta tentar passar pano. Não pode fazer isso. E aí eu vou lembrar de uma situação, porque aí eu acho também que tem um erro do atleta e o exemplo claro de que no Flamengo alguns jogadores fazem o que eles querem e ninguém manda em nada. O Flamengo jogou contra o Fortaleza no ano passado e vencia o jogo no intervalo. O Gabriel sofreu uma lesão e chegou ao vestiário muito irritado e ali aparentemente com toda a razão, porque a lesão teria sido causada pelo mau estado do gramado do Maracanã. Os jogadores estão voltando já para campo, o vestiário já está ficando vazio, vai começar o segundo tempo e ele fala que vai embora. O médico do Flamengo fala para ele: não, você não pode ir embora. Você tem que ficar aí porque vai acontecer do exame antidoping. E se você for sorteado e não estiver aqui, isso pode caracterizar um doping. Claro, senão seria muito fácil, né? O jogador vai lá, se dopa, pratica lá a modalidade dele, disputa lá a competição e depois mete o pé. Imagina. Se o Ben Johnson na Olimpíada, com 88, quando foi pego o antidoping, era o homem mais rápido do mundo, terminasse de correr, né? Pegasse a medalha e metesse o pé, sem dar uma mijadinha. Amigo, ia perder a medalha do mesmo jeito. O cara tem que passar pelo antidoping. Não existe isso. Né? Porque depois que passou um dia e tal, aí de repente já saiu do organismo, já não vale mais, tem que ser na hora que a equipe está lá, na hora da competição, na hora que a equipe está lá. O Marcos Braz discute com o Gabriel. E depois o Marcos Braz, ele fala o seguinte: não, a discussão não foi por conta da contusão, foi porque o Gabriel queria ir embora, e nós falamos para ele ficar mais um pouquinho. Ficar mais um pouquinho, Marcos Braz? Não tem que ficar mais um pouquinho, não. Ali é o seguinte, Gabriel, você não vai embora, você não está liberado. Acabou, o cara é funcionário do clube, gente. E outra coisa, o time está jogando, você tem que ficar até o final com seus companheiros, machucado ou não, a não ser quando você tem um problema sério, que você tem que ir para o hospital fazer um exame, aí você sai no meio, vai até na ambulância se for o caso, né? Então, acho que as duas histórias, elas se conectam com relação à falta de comando no departamento de futebol. Porque se houvesse realmente alguém que os jogadores respeitassem para valer, né? Tem tantos gerentes, tanto dirigentes, tanta gente naquele CT, alguém ia falar: Gabriel, você vai fazer o exame, por favor, atenda aí a equipe antidopagem e não crie problema. Ah, mas não sei o que. Gabriel, não estou pedindo, eu estou mandando, tá? Mas quem tem coragem, culhões, autoridade para falar um negócio desse pro Gabriel dentro do Flamengo? Me parece que ninguém. Então leva esse tipo de coisa. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o jogador, se de fato ele fez o que fez, ele está errado. E o Flamengo também erra. Porque ninguém tem, parece que tem comando lá dentro. Porque isso é um absurdo, gente. O atleta profissional, na época, já com quase 27 anos de idade.
Ele agora está com 27 para 28, né? Isso foi há quase um ano. Ele sabe dos riscos. Tanto que ele teria ficado zangado pelo fato de sempre ele ser chamado para fazer esse tipo de teste quando a equipe aparecia lá de surpresa, né? Então ele sabe qual é o procedimento. E eu imagino que saiba qual é o risco que ele estaria correndo, não atendendo todos os protocolos estabelecidos pela comissão antidoping. Então, é uma grande pataquada que mostra que o Flamengo tem muito dinheiro, é muito organizado na parte financeiro-administrativa, tem um bom faturamento da América do Sul, tem um elenco sensacional, tem muita mídia, torcida, essa coisa toda, mas é muito amador, né? Com relação a algumas situações e decisões que acontecem dentro do departamento mais importante, que é o futebol do clube, que é o que interessa para o torcedor, que é o grande patrão, né? Que paga esse negócio todo. É um absurdo isso aí, é um absurdo. Isso não pode ser ignorado nesse contexto, sabe? Acho que isso é um ponto Sim. extremamente importante. Mostra a bagunça que é. E também o Rodolfo Landim, né, que é o presidente, como é que ele permite que esse tipo de coisa aconteça. Porque não tem cabimento. E para finalizar essa longa explanação inicial, vou usar o meu velho mantra. Se Zico não fez, ninguém pode fazer. No Flamengo isso deveria ser lei. Zico já fez isso? Chegou o pessoal do doping aqui, se recusou a fazer? Não, então, amigo, não pode fazer. Tinha que ter uma placa lá. E o Gabriel fez, quer dizer, procurou uma encrenca sem a menor necessidade. E agora talvez o Flamengo tenha que contratar outro jogador para a posição. Né? Porque agora que ele ia ser mais necessário, que ele é um reserva, na verdade, mas os jogos vão se acumular agora. E o detalhe: o Flamengo pode suspender o contrato dele pelo período que ele ficar afastado e prorrogar pelo mesmo período ao final. Isso significa que se ele tiver que cumprir esse período de afastamento até abril do ano que vem, o Flamengo pode esticar o contrato, parar de pagar de agora até abril o salário, o Flamengo pode fazer isso legalmente, e esticar depois o mesmo contrato até o comecinho de 2026. Tem isso também. Pois é, então vamos ver quais vão ser os próximos passos do Flamengo, e acho que sim, é um novelo muito complicado esse, Danilo. Deixa eu só dar uma dica aqui, para quem está nos acompanhando ao vivo. Tem um documentário muito legal, tá na Netflix, chama Ícaro, que é sobre, que fala, que é sobre, que é sobre dopagem, mais precisamente sobre a equipe russa olímpica que acabou sendo banida de alguns jogos aí. E aí, no meio lá, entre tantas outras coisas, tem o processo de exame de doping, como são feitos os exames surpresa. E é um rigor absurdo. Claro que o doping está sempre na frente do antidoping, aquela coisa toda, mas o rigor desse negócio é um negócio muito, muito preciso. Assim, não pode, você não pode virar o negocinho, a tampinha, mais do que o determinado. É muito rigoroso. E aí, quero dizer o seguinte, Danilo. Para mim é espantoso um jogador como o Gabigol, com o tamanho do Gabigol, que já teve experiência internacional, que é o principal ídolo, ou foi até outro dia, do Flamengo, jogador gigantesco, com 28 anos, que não joga em qualquer time, joga no Flamengo. O cara, simplesmente num determinado dia, achar que tudo bem ele maltratar os caras, fazer xixi, deixar a tampinha aberta, e tudo beleza, não vai acontecer nada. E o Flamengo, como disse o Mauro, também não ser rigoroso com isso, porque é rigoroso, o processo é muito rigoroso. Pois é, bom dia a todos. E assim, o azar do Gabigol, né, é que a comissão de dopagem, ela não tem nada a ver com STJD, TJD e qualquer coisa do tipo, porque não vai ter, eles não vão pegar leve. Doping é realmente uma das poucas coisas de tribunais de esporte que são levados muito, muito, muito a sério. E certamente o Gabigol sabe disso, o Flamengo sabe disso, e de fato não faz nenhum sentido ele ter tido esse comportamento, ainda mais considerando que ele não usa e não estava usando nenhuma substância ilegal. Porque, pô, se o cara tá ali com medo, tá querendo esconder, fugir, pô, às vezes é melhor ele tomar 2, 4 anos do que ser pego, sei lá. Mas nesse caso, ele já falou que não tinha usado substância nenhuma e que estava tudo certo. Foi só birra, só foi mau comportamento. E isso me lembra vários outros relatos que eu já tive conversando com as pessoas em torno do Gabigol. E quando eu falo isso é o quê? Por exemplo, quando ele estava na seleção olímpica e era banco de reservas, o relato era dos piores. A dificuldade do Gabigol em lidar com algo ruim para ele, lidar com um não, lidar com uma ordem. Isso, quando ele era banco, ele foi muito mal, e esse relato foi feito da seleção
de base para a seleção principal, que na época tinha o Tite, quando o próprio Gabigol foi para a seleção principal e ficou no banco de reservas, o comportamento dele era ruim, foi comportamento ruim na Inter de Milão, o comportamento foi ruim no Benfica, em todos os lugares que ele sente alguma dificuldade, que ele tem algum não, que alguma coisa contraditória para ele acontece, a reação dele normalmente é muito ruim. E eu lembro sempre, eu já fiz outras vezes essa comparação, eu lembro sempre do Gabigol tomando não, quando eu lembro do Neymar tomando não. A minha impressão é que o Gabigol e o Neymar, eles nunca ouviram não na vida. Aquelas pessoas que desde os 13, 14 anos têm um dom, já ganham muito dinheiro e nunca recebem não. Então eu tenho essa impressão que os caras não sabem lidar com o não sabem lidar com uma situação de cobrança, com uma coisa ruim. Eles querem sempre estar na crista da onda e quando eles tomam um não, eles se sentem desafiados. Outra coisa que me veio à cabeça agora, quando o Gabigol foi pego no cassino clandestino, ele queria se comportar, queria dar ordem na polícia que estava fazendo a intervenção naquele momento. Então, assim, todas as vezes que a gente tem relato de o Gabigol ficar um pouco insatisfeito, a reação dele é da pior possível. E dessa vez, de novo. Agora, é inacreditável, né? Porque uma coisa é, sei lá, ele se comportar mal na Inter de Milão, sair, forçar a saída, ser vendido para o Flamengo como foi, se comportar mal na seleção, não ser mais chamado, coisas que afetam, claro, que afetam a carreira dele, claro. Agora, ele se relacionar assim com o doping, que é algo que realmente é levado muito a sério e que pode tirar do campo por um tempo, é um negócio assim realmente inacreditável. Eu já estive ali no vestiário do Pacaembu, na zona mista, antigamente, né, que agora já reformou tudo ali, mas quando a gente estava fazendo a zona mista, a gente via jogadores sorteados saindo e indo ali para uma salinha de doping. Eles normalmente não vinham acompanhados da direção e tal, mas antes disso, o representante do doping ia até o vestiário, onde certamente tinha representantes da direção, né? Então, de fato, como disse o Mauro, a direção do Flamengo também pode levar uma parcela de culpa por não ter agido na hora ali de falar, cara, você não tem escolha, é uma obrigação, vai lá e pronto. E ainda que você seja sorteado todos os dias, você vai fazer xixi no potinho todos os dias.